Hola, guapos y guapas. Estamos aquí para más una clase de español. Es nuestra tercera clase y hoy vamos a hablar sobre los pronombres posesivos, exclamativos e interrogativos. Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para a nossa terceira aula e hoje nós vamos trabalhar com os pronomes possessivos, exclamativos e interrogativos. Tudo muito fácil. Vocês vão ver. Há dois tipos de possessivos em espanhol. Existe o átono e o tônico. Aí, muitas vezes eles são chamados de adjetivos. E é assim mesmo que funciona. Eles têm o nome de possessivo quando eles estão no lugar do objeto. E eles têm o nome de adjetivo quando eles estão acompanhando. Então, vocês vão ver isso daí no decorrer da aula. Nós vamos ler a tirinha que eu coloquei como exemplo. O Gaturro, ele é apaixonado pela Ágata e ele fala: Ágata, com respeito a vos, porque esse vos aí é do argentino, tá? Se fosse no espanhol da Espanha, seria com respeito a tu. Eu me siento assim, tuyo. E vos? Ela responde: no. A mim me gusta mais assim. Então, ela afastou e ficou tu e eu. Então, tuyo aqui em cima, eu me sinto teu. Ágata, com respeito a você, eu me sinto assim, teu. E ela, como vive desprezando o pobrezinho, fala: e eu não. Eu, com respeito a você, eu me sinto assim. Você lá e eu aqui. Tu e eu, bem afastado. Esse tuyo aí, então, é um pronome possessivo, teu. Em português, nós temos o meu, teu, seu, nosso, vosso e seu. Em espanhol, nós temos duas formas de usar. Então, se ele estiver antes do substantivo, nós vamos usar a forma átona, que aí seria mi, para as coisas que me pertencem, tu, para as pessoas que pertencem à pessoa com quem eu estou falando, e su, para as coisas que pertencem a uma terceira pessoa, ou então, se for no caso aí, a linguagem formal, senhor e senhora. Nuestro, para nós, vuestro, para vós, para as coisas que pertencem a nós e para as coisas que pertencem às pessoas com quem eu estou falando. E su, que vai ser igual para as pessoas de quem nós estamos falando, ou na linguagem formal, os senhores e as senhoras. O plural é só colocar um S. Mis, tus, sus, nuestros e nuestras, vuestros e vuestras e sus, ok? Só que existe também o chamado pronome tônico. Quando que eu vou usar esses pronomes? Eles têm o mesmo significado. Então, vai ser mi e mio significa a mesma coisa, é meu, ok? Só que ele tem uma forminha diferente de escrever quando ele está depois do substantivo, ou até mesmo quando ele está antes do substantivo, mas não imediatamente antes. Imediatamente antes, somente o átono. Então, quando que eu uso o átono? Quando eu vou posicionar imediatamente antes do substantivo. E quando que eu uso o tônico? Quando for depois do substantivo ou antes, mas nunca imediatamente antes, ok? E os tônicos quais são? Mio, primeira pessoa, quando se refere a mim, e o plural dele vai ser mios e mias. Observem que os átonos, eles não sofrem variação de gênero, só no nuestro e vuestro, mas os tônicos sofrem. Então, se é para o feminino, eu vou usar mia. Se é para o masculino, eu vou usar mio. E a mesma coisa, no tuyo, a mesma coisa, né? Tuyo para o masculino, tuya para feminino. Suyo para o masculino e suya para feminino. O nuestro e vuestro já era igual mesmo. E o suyo é igual a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural igualzinha nos átonos e nos tônicos também. Os pronomes possessivos átonos vêm imediatamente antes dos substantivos e os pronomes possessivos tônicos vêm antes ou depois, mas nunca imediatamente antes. Então, isso eu já falei para vocês e aqui agora tem uns exemplos para a gente seguir. Esta es mi mochila. Essa é minha mochila. Ele está imediatamente antes do substantivo mochila, sim? Aqueles garfas são minhas, no tuyas. Aqueles óculos são meus, não teus. São tuyas aquelas blusas? São tuas aquelas blusas? Observem que aí ele está antes do substantivo. Ó, blusas está lá no finalzinho. Mas existe o aquelas aí, que é um pronome demonstrativo, que está no meio, atrapalhando a ligação direta. Então, aí eu posso colocar, aliás, eu tenho que colocar o tônico, não pode ser o átono, apesar de estar antes.
O átono eu só vou usar quando estiver imediatamente antes. Estudio este livro, mais uma vez, tá? Antes de livro, mas tem o este, que também é um pronome demonstrativo, que está atrapalhando a ligação direta. Estas gafas são tuyas, seriam esses óculos são teus. La niña que está hablando es la hija nuestra, a menina que está falando é a nossa filha, é a filha nossa, a gente nunca falaria assim, né? A gente falaria a nossa filha. São tuyos aqueles pantalones, são teus aquelas calças. Bien? Então, sempre, imediatamente, átonos. E tônicos, pode ser antes ou pode ser depois, mas nunca imediatamente antes. Agora nós vamos passar para os pronomes interrogativos. E todas as vezes que eu começo a dar essa aula, os meus alunos perguntam: maestra, por que o interrogativo vem de cabeça para baixo no início? E quando eu falo para eles, e muitas vezes alguns professores de língua portuguesa também perguntam, eles falam que seria uma ótima se também fosse isso no português. Para que tem interrogação de cabeça para baixo, exclamação de cabeça para baixo no início? Para o leitor já saber que aquilo se trata de uma exclamação ou de uma interrogação e já usar a entonação correta. Eu não sei se vocês já repararam, provavelmente sim. Muitas vezes o professor pede para você ler um período e às vezes o período é bem longo. Só no finalzinho que você observa o sinal de interrogação, aí só no finalzinho a gente usa a entonação de interrogação. Fica parecendo até que a gente nem sabe ler, né? Então no espanhol você não corre esse risco, porque logo no início já está te mostrando que ali é uma pergunta, ok? E aí tem alguns pronomes aí para vocês, ó, como, quién, qué, cuánta, cuándo, cuántos, cuáles, donde, quiénes. Vamos ver cada um deles. Nós temos nos interrogativos os interrogativos variáveis e os invariáveis. Os que sofrem variação de gênero e número e os que sofrem variação somente de número. Quanto sofre variação de gênero e de número. Então eu tenho quanto, lembrem-se, escreve com CU. Quanta no feminino, quantos no masculino plural e quantas no feminino plural. Eu tenho só de número, variação só de número, qual e quales, e olha esse último aí. Esse último a gente precisa prestar bastante atenção porque não existe essa variação no português. Em português nós falamos quem é o seu melhor amigo e quem são os seus pais, não é? Em espanhol, não. Em espanhol eu tenho quién para singular e eu tenho quiénes quando se trata de plural. Observem que pode cair nos textos do Enem de vocês. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês. Ó, de quién es este cuaderno? De quem é este caderno? Quiénes son estas personas? Aí é mais de uma pessoa, né? São pessoas, eu tenho que colocar no plural. Quiénes son estas personas? Em português eu traduziria tranquilamente para quem são essas pessoas. Não sofre variação, ok? Que haces esta tarde? Então, o que você vai fazer essa tarde? E quais são os principais rios da Espanha? Quais são os principais rios da Espanha? Observem que o uso é muito parecido com o português. Só precisamos mesmo observar essas peculiaridades, né? Nos variáveis, o caso do quién e quiénes, que não existe no português. Invariáveis. Esses não sofrem variação. Então, nós vamos observar primeiro o que. Na verdade, o interrogativo mesmo é o que. Eu coloco sempre o porquê, porque como existe o porquê de pergunta, sempre pergunto para mim assim, professora, mas o porquê não faz parte dos interrogativos? Sim, ele faz parte. Só que lembrando, o interrogativo é o que. O por é uma preposição. O que e uma peculiaridade do que é o seguinte. Nós aqui no português falamos bem assim, o que você está fazendo? O que vocês estão vendo? A gente coloca um artigo antes. Em espanhol, não pode. O que não pode ter um artigo antes. Ele pode ter uma preposição, sim, mas um artigo de jeito nenhum. Então eu posso falar bem assim, a que horas te despiertas? Por que estás llorando? De que estás hablando? Então, a que horas você acorda? Por que você está chorando? De que você está falando? Mas um artigo antes não pode.
Nós temos o porquê, né? Que eu até já dei exemplo. O quando e o como, que é também muito parecido com o português. O uso é igualzinho. E também o donde e a donde, que tem a mesma função do português. Eu vou usar o donde quando eu não tenho ideia de movimento. E eu vou usar o adonde quando eu tenho ideia de movimento. É aquela velha regrinha do português, se eu posso trocar o a pelo para, eu vou usar aonde. E se eu não posso trocar, eu vou usar o onde. Então, deu ideia de movimento, adonde. Não deu ideia de movimento, donde. E os exemplos eu coloquei aí para vocês. Vamos lá. A que hora te despiertas? Então, a que horas você acorda? Como estão tus abuelos? Como estão os teus avós? Onde estão os alunos? Onde estão os alunos? Que passa aqui? O que está acontecendo aqui? Seria isso. Em espanhol eles usam muito. Que passa? Que ocorre? Usando só o que, sem nada antes dele. Tranquilo? Vamos passar para os exclamativos agora. Os exclamativos do espanhol são os mesmos que os interrogativos. A única coisa que vai mudar é que ele vai estar fazendo uma exclamação e não uma interrogação. Então, o que nós vamos usar com esses pronomes vai ser o símbolo de exclamação e não de interrogação. Mas são exatamente os mesmos. Quando, donde, como, que, qual, quales, sempre para fazer exclamações. Eu coloquei alguns exemplos aí para vocês. Como pudo caminhar tanto esse homem? Como pode caminhar tanto esse homem? Que mala suerte tiene este tio? Que má sorte tem esse rapaz? Tio em espanhol, tio é uma expressão muito usada para também, traduzindo aqui por cara, né? Em português. Bem, pessoal, nós vamos agora para mais uma questãozinha, resolver juntos a questão. Lembrando que nós sempre vamos começar pelo comando que está em português para ficar mais fácil dinamizar a nossa leitura. Nessa resenha crítica acerca do filme Relatos Selvagens, o autor evidencia o cômico como fuga da sociedade diante de situações violentas, estado de apatia da sociedade perante a violência rotineira do mundo atual, empecilho para o espectador vivenciar a violência bruta na realidade e na ficção, sotaque reforçado dos personagens a fim de marcar o espaço do cinema argentino, autorreconhecimento diante dos diversos tipos de comportamento humano frente à violência. Bom, agora a gente vai para o texto. La violencia como bella arte. Pues bien, Relatos Salvajes de Damián Cifrón es sobre todo un brillante esfuerzo por poner rostro, por fotografiar a la parte de la violencia que tanto cuesta ver en el cine. De repente, el director argentino coloca al espectador ante el espectáculo, digamos, putefacto de una sociedad enferma de su propia indolencia, anestesiada por su ira, incapaz de entender el origen de la insatisfacción que la habita. ¿Cómo se quedan? Si estamos delante de una película vocacionalmente violenta, obligadamente salvaje, pero y sobre todo deslumbrante en su claridad. Más allá del esplendor sabio de una producción perfecta, lo que más duele, lo que más divierte, lo que más conmueve es la sensación de reconocimiento. Cada uno de los damnificados, pese a su acento marcadamente argentino, somos nosotros. O mejor, cada insulto proferido y no siempre entendido es nuestro. En algún momento ha salido de nuestra boca o saldrá. La violencia no es solo eso que tanto desagrada a los profesionales del buen gusto, a los programadores de ópera o a los filósofos de la nada. La violencia, la realmente insoportable, es también una cuestión de actitud, un simple gesto. Y esa violencia está por todas partes, está dentro. Y Cifrón acierta a retratarla tan fielmente que no queda otra cosa que romper a reír, aunque solo sea de simple desesperação, brilhante, magistral incluso. Então aqui ele está falando de um filme que são relatos selvagens, né, e que vai falar bastante da violência.
E as questões são como cômico, como fuga da sociedade diante de situações violentas. Não estava cômico. Ele fala que no final ele poderia até rir da situação, né? Estado de apatia da sociedade perante a violência rotineira do mundo atual, também não. Apesar da gente estar começando a achar que a violência está muito normal hoje em dia, mas a gente ainda se sobressai e fica nervoso com as situações, né? É um filme. É empecilho para o espectador vivenciar a violência bruta na realidade e na ficção. Não é empecilho nenhum, porque as pessoas vão assistir esse tipo de filme, né? Sotaque reforçado dos personagens a fim de marcar o espaço do cinema argentino. Nem em momento o texto está falando sobre o sotaque reforçado dos personagens. Autorreconhecimento diante dos diversos tipos de comportamento humano frente à violência. Aí é que está a nossa resposta. A resposta é a porque fica mesmo. Ele várias vezes se coloca no lugar do espectador e coloca que pra gente o que nos resta é aceitar e às vezes até rir dessa situação de violência, né? Então a resposta certa é a letra E. Vamos passar para a nossa segunda questão, que também foi do Enem de 2020. É a quarta questão. Nós vamos primeiro ler o comando para depois ler a questão, né? Ao abordar a expropriação de territórios mexicanos pelos Estados Unidos, o eu lírico do poema revela uma rejeição da língua utilizada por seus antepassados, desejo de pertencimento ao espaço estadunidense, certeza de manutenção de suas tradições, reivindicação de um mundo unificado, sentimento de conflito de identidades. Agora nós vamos para o textinho. Pito, esta es la vida bruta de un boi. Mis tierras eran Nuevo México, Colorado, California, Arizona, Texas y muchos otros senderos, aun cuando la luz existía sonrientemente en las palabras de mis antepasados. Era entonces hombre maduro y sencillo, como los cerros y los peñascos, y mi cultura era el atole, el chaquehuye y los buenos días. Mi idioma cantaba versículos por los cañones de Tierra Roja y Tierra Amarilla. Hoy sí, hoy ya no soy mexicano ni hispano, ni tampoco americano, pero soy, y bien lo siento ser, uma sombra del passado e um esforço hacia el futuro. Esse poema me parece um lamento, né, de alguém que foi perdendo algumas coisas, né? Ele tem ainda os antepassados, ele tem na memória dele muitas coisas que os antepassados passavam, mas ele lamenta aqui tudo que ele foi perdendo com o passar do tempo e com a invasão dos Estados Unidos no México, né? Ele está falando logo no início aqui, Novo México, Colorado, Califórnia, Arizona, Texas e muitos outros senderos, então em muitos outros caminhos eles perderam para os Estados Unidos. Então o poema é um lamento, né, do que aconteceu com os mexicanos. Ao abordar a expropriação dos territórios mexicanos pelos Estados Unidos, o eu lírico do poema revela um ou uma rejeição da língua utilizada por seus antepassados? Não, muito pelo contrário. Ele até enaltece a língua dos antepassados. Desejo de pertencimento ao espaço estadunidense? Ele não fala que ele deseja pertencer, ele está lamentando o que ele já perdeu. Certeza de manutenção de suas tradições? Na verdade, ele sente como se foi perdendo um pouquinho, né? Ele ainda tem as tradições, mas ele foi perdendo essas tradições e no final ele fala, já nem me sinto mais assim. Ele fala aqui no final, hoy sí, hoy ya no soy mexicano ni hispano. Então ele já nem se sente mais mexicano e nem espanhol. Ele foi perdendo um pouco essas suas tradições. Reivindicação de um mundo unificado? Ele, no texto, pode até ele querer esse mundo unificado, mas não fica claro que é isso que ele está reivindicando. A resposta correta dessa questão aí é um sentimento de conflito de identidades. Pelos Estados Unidos ter tomado tantas partes dele, eles foram perdendo um pouco a identidade. Então ele está meio sem saber direito quem ele é. Ele guarda as tradições, mas ele não sabe muito bem quem ele é. Então a resposta seria esse sentimento de conflito de identidades, letrinha E. Bom, pessoal, nós terminamos aqui mais uma aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês para a próxima aula. E hasta pronto, hasta la próxima clase. Besitos.